Fala pessoal, muito boa noite para você que está chegando aí. Meu amigo Jair aqui de novo para mais uma live. Você está no canal JJ Acabamentos e Construção Civil e hoje a nossa live vai ser uma aula de precificação. Você que tem dificuldade em dar preços nos seus projetos, a gente vai começar aqui a nossa aula de precificação. Deixa eu mandar aqui nos nossos grupos chamando o pessoal. Só que hoje, a nossa aula de precificação ela vai acontecer da seguinte forma. Vou terminar aqui. Opa. É uma live exclusiva, né? Um participante contratou uma aula de precificação e como só teve esse participante, eu troquei uma ideia com ele e ele falou, não, pode fazer a live aberta, né? Então vai ser uma aula aberta, porém em cima das perguntas exclusivas deste participante, nosso amigo Fagner vai estar participando com a gente. Vou dar aula de precificação e depois eu vou trocar uma ideia, responder as perguntas dele, né? Beleza. Então a gente está fazendo a nossa live hoje aberta aqui no YouTube, Facebook e Instagram, no nosso Facebook e no nosso Instagram, respondendo essa galera aí, né? Respondendo nosso amigo Fagner. Deixa eu só me situar aqui, me organizar para começar a nossa aula. A nossa aula vai ser trabalhada em cima da nossa planilha de precificação. Já vou informar vocês, vou deixar aqui, ó, o WhatsApp da nossa loja, está aqui embaixo, aqui, cadê? Aqui está o WhatsApp da nossa loja. Quem tiver interesse em adquirir esta planilha de precificação, ela é um produto de venda, está disponível para quem tiver interesse. Beleza? Então, deixa eu só me organizar. Vou me posicionar aqui. Voilà! Essa é a nossa planilha de precificação. Como que eu vou trabalhar a planilha de precificação? Como precificar um produto como a porcelanataria? Você que está entrando na porcelanataria hoje, a maior dificuldade que o pessoal tem é dar preço nesses produtos. Como que conseguimos colocar preço nesses produtos? A primeira coisa que eu falo para o pessoal, que eu sempre pego na tecla ali, para você precificar porcelanataria, é impossível você conseguir fazer precificação sem que você já esteja fazendo alguma coisa. Você tem que estar conseguindo fazer alguma coisa, porque tem dois fatores primordiais para você conseguir precificar, né? Primeiro dele é realidade econômica da sua região. É um dos fatores que vai dizer muito da sua precificação. E o principal desses fatores é tempo de produção. Você é um fabricante, você é uma indústria de confecção de bancadas de agora para frente, se você estiver trabalhando como porcelanatarista. Então, tempo de produção é o principal fator que vai colocar preço nos seus produtos. Se você não fez nenhum produto ainda, como que você vai conseguir precificar os seus trabalhos? Vou organizar o nosso ar aqui. Beleza, porque já está dando uma esquentada aqui. Beleza, então vou apresentar para vocês essa planilha. Essa é a nossa planilha de precificação. A planilha de precificação da JJ, ela é trabalhada em cima de conceitos básicos, né? Ela não vai atingir 100% dos fatores que você talvez tenha aí na sua empresa, no seu empreendimento. Mas ela tem lacunas aqui que você pode usar para acrescentar o que você quer. É uma base, né? Não um valor exato do que você vai estar fazendo. Para conseguir trabalhar a planilha de precificação, eu vou trabalhar ela junto com a planilha de orçamento. Essas planilhas são duas em um. Então, se você quiser adquirir essa planilha, você vai adquirir as duas de uma vez só e ainda vai adquirir a nossa apostila de base de cálculo, que vai te ajudar ainda mais a fazer isso. Vamos trabalhar em cima desse projeto aqui, ó. Um projeto mais comum que existe na porcelanataria, que eu trabalho aqui, é um produto. Produto é uma peça de medida única, já de medida pré-definida, né, que você vai estar vendendo aí. Quando você cria um produto, você cria uma peça de venda que você possa fazer ela, várias peças ali, sem se preocupar com lado, com medidas específicas para o cliente. É uma peça que você vai ter no seu expositor para estar vendendo ela por um preço fixo. Essa aqui é uma cuba de 60 por 45. Primeira coisa que você tem que saber, quando você for fazer uma cuba, uma precificação,
você vai trabalhar essa bancada aqui, né? A cuba de 60 por 45. Eu, particularmente, trabalho por metro linear de corte, as meia esquadria, né? Os cortes colados. Então, você tem que conhecer e saber quantos metros lineares de corte tem a sua peça. Se ela é 60 por 45, vamos começar a somar aqui, ó. 60 centímetros, ponto 6, mais 45 centímetros, ponto 45, mais saia de 10 centímetros, vamos trabalhar uma saia aqui de 10 centímetros, ponto 10, mais esse coxo, né, essa abertura da cuba esculpida, normalmente, para essa medida, eu trabalho aqui, ó, 40 por 28. Então, vamos ter aqui, ó, 40, ponto 40, mais ponto 40, mais ponto 28, mais ponto 28. Você tem que somar todas as meias quadrilhas. É por isso que é imprescindível que você saiba o projeto que você está fazendo. E agora o rodopia dessa peça. O rodopia também é esculpido, ele também tem meia esquadria. 60 centímetros, ponto 6, mais aqui a gente vai trabalhar a ideia que é uma cuba de canto, né? Então não está com desenho aqui porque eu coloquei legendas. Então vamos por aqui que tem 45 centímetros, mais ponto 15. O nosso rodopia é de 15 centímetros, igual, eu esqueci alguma coisa, tem um ponto 15 de cá também, mais ponto 15. Beleza. Cheguei à conclusão que essa cuba esculpida que eu vou fazer aqui tem 3,86 metros linear de meia esquadria. É a primeira informação que eu tenho que fazer. A base, pessoal, não é que você tem que fazer esse projeto, mas qualquer projeto que você for fazer, você vai somar as meias quadrilhas e vai começar a tomar nota das informações do seu projeto. A planilha não faz um cálculo milagroso, ela trabalha com as informações que você está passando para ela. Então, eu estou simulando com esse projeto aqui. Bom, 3,86. Vamos voltar na planilha de precificação. Primeira coisa aqui, ó, nessa aba de meia esquadria, eu vou informar para ela que a minha cuba tem 3,86 metros linear de corte. Beleza, é um ponto. Valor do piso. Qual que é o valor do piso que você vai estar trabalhando? Ó, e mesmo informando o valor de piso para essa peça, para esta precificação, vocês vão ver que lá na frente eu vou cobrar o piso dependendo do projeto que eu estiver fazendo. E vocês vão entender por que eu cobro o piso, mesmo eu tendo calculado o piso aqui. Vocês vão entender que é a base, tá? Então vamos lá. Vamos trabalhar essa peça aqui num porcelanato 60 por 60, mais comum, que trabalha em torno dos seus R$40 o metro. Informo para ela aqui que é R$40 o metro do porcelanato que eu vou trabalhar, né? Se você está trabalhando com porcelanato com um valor diferente, use as informações que você tem. Quantidade de piso. Tá vendo por que você tem que ter feito o projeto? Porque se você não sabe qual que é a quantidade de piso que você gastou no projeto, como que você vai fazer a sua precificação? Então vamos lá. É uma peça 60 por 60. Normalmente, uma peça dessa gasta 2,5 peças de porcelanato. Então, ponto 6, mas a gente vai trabalhar aqui arredondando que a gente vai gastar 3 peças. Vamos jogar uma base aqui. Ponto 6 vezes ponto 6 igual a 0,36 vezes 3. 1,08 metros de piso. 1,08 metros de piso. Valor da massa plástica, agora são informações básicas. Normalmente, um valor de massa plástica, você vai comprar ela, uma latinha de 800 gramas, na casa dos seus 10 a 20 reais. Vamos trabalhar intermediário aqui, 15 reais. Não, os 150. Não que esse valor vá ter muita influência no nossa precificação, mas vamos trabalhar aqui. Esse projeto, como eu já tenho costume com ele, eu sei que ele gasta mais ou menos 2 latinhas de massa plástica. Valor da válvula. Isso aqui é um projeto que eu entrego com a válvula montada. Aquela válvula, eu gosto de trabalhar com a válvula metálica. Eu não trabalho com válvula de plástico. Em média, ali também seus 15 reais. Gasta uma peça, vou informar nessa aba de cá. Aqui é os valores e aqui é a quantidade. Valor do rebolo. Eu trabalho com rebolo. Eu trabalho com rebolo copo cônico, 4 polegadas, grão 120.
Se você trabalha com material diferente, coloca o material que você trabalha. O rebolo hoje está em torno dos seus R$35. Gasta um. Valor do disco. Um disco de corte hoje está em média de 15 a 35. Um disco padrão. Então vamos rachar essa diferença aqui. Vou jogar R$25 um disco. Não importa muito esse valor. Valor da lixa. Eu trabalho com lixa de mão. Seco e molhado, grão 220. Gasta uma lixa, ela custa R$5. Se você gasta lixas diferentes, coloca a sua informação. Selante PU, né, que é o silicone ou selante PU que você usa, está em torno aí dos seus R$20. Gasta um tubo, não chega a gastar um tubo, mas nós vamos precificar. Beleza, já temos informações de material. Agora começa a ter um entendimento melhor de precificação. O que é que define precificação? Esses dois campos aqui, ó. Valor em dia de serviço de um acabamentista. Ó, eu já fiz precificação, aulas de precificação, para participantes que me falaram que um dia de serviço na região deles custava R$100 e participantes que me falaram que um dia de serviço na região dele custava R$400. Está entendendo por que a precificação ela é tão pessoal? Ela tem tanta relação com a sua realidade econômica, né? O valor de um dia de serviço de um acabamentista é a realidade econômica que você vive. Se você é de uma região interiorana, se você é de uma região de uma capital, que seja, você vai ter valor, você vai ter realidade econômica diferente. Então, conheça a sua realidade econômica. Eu vou trabalhar intermediário aqui. Nem 400 e nem 100. Vamos trabalhar 200. Tá? Quando você for fazer uma precificação, caso que você for usar uma planilha dessa, ou fazer a sua precificação na caneta aí mesmo, use a sua realidade econômica. R$200 aqui que a gente colocou. E agora, o maior fator. Temos aqui o principal fator, realidade econômica, e agora temos o fator tempo de produção. Isso aqui dá diferença na sua precificação que você nem imagina. Quanto tempo de serviço você está gastando para fazer uma cuba daquela ali? Tem gente que gasta 3 dias para fazer uma cuba dessa aqui. Tem gente que gasta meio dia para fazer uma cuba dessa aqui. E aí, você acha que a precificação dessas duas pessoas vai ser a mesma? Nunca. Nunca que vai ser a mesma. Isso é industrialização. Você tem que ter entendimento de tempo de serviço. Você recebe por hora, por minuto trabalhado, né? Então, quanto tempo que você vai gastar? Vamos simular aqui, então, uma pessoa aí que está começando, né, que está caprichando no seu serviço e que gasta um dia de serviço para fazer essa cuba, mas ele vai jogar meio dia a mais para, se tiver que fazer algum ajuste, alguma coisa, ele ter esse meio dia de reserva. Mas você tem que usar a realidade. Quanto tempo você está gastando? Vai deixando no chat aí para mim do YouTube quanto tempo que você gasta já para fazer uma cuba dessa e qual que é o valor de mão de obra do acabamento hoje na sua região. Daqui a pouco, quando terminar essa aula, eu vou começar a olhar aí para a gente ter uma noção. Então, vai colocando no chat aí, quanto que é um dia de serviço de um acabamentista e qual que é a sua região? Fala, olha, aqui em cidade fulano de tal, do estado tal, um dia de serviço custa tanto. Eu gasto tanto tempo para fazer uma cuba dessa. Agora a gente vai ter uma noção melhor disso. Então, vou colocar 1 dia e meio de serviço aqui para fazer essa cuba. Deixa eu zerar isso aqui, eu não quero essa informação agora. Custos adicionais. Eu coloquei uma informação de custos adicionais nessa planilha aqui para você que tem outras informações que eu não coloquei nessa aba. Se você quer colocar aqui, por exemplo, como custos adicionais para você ter uma precificação mais bem feita. Jair, mas eu tenho despesa de água, de energia, de contador, de sistema, disso e daquilo, beleza. Então, se você gasta 1 dia e meio para fazer essa cuba, a coisa mais fácil que você tem é saber quais são esses custos adicionais que você coloca para ter relação para essa cuba. Né? Essa cuba ela tem que pagar a porcentagem de 1 dia e meio dos seus custos. Simulação simples, é matemática. R$200 de energia, vou simular aqui qualquer valor aleatório. 200 de energia,
mais 100 de água, mais 200 do seu contador. Isso aqui é uma despesa mensal. Mais, que mais que você vai colocar ali? Mais seu Prolabore. Prolabore seu, você vai pagar o que hoje? Uns R$180. Mais sua internet, R$100. Tá bom, se tiver mais informações, você coloca. Deu R$780 custo mensal. Divide por 30. Então, um dia de serviço dá R$26. R$26 é o equivalente a um dia, mas é um dia e meio, meio-dia vai dar R$39. R$39 seria seus custos adicionais em relação a um dia e meio. 39. Aumentou os custos, beleza. Daqui para cima é custo. É custo. O seu dia de serviço, o seu tempo para produzir não é lucro. Você tem que pagar o seu dia, você é um funcionário, ou se é um funcionário que você está tendo, é um custo. Qual que é o lucro que você vai tirar em cima do seu serviço? Em média, um lucro de revenda de algum produto gira em torno de 20%. Mas cabe a você colocar quantos por cento você quiser. Faz seu teste, faz a sua simulação aí. Beleza. A planilha acabou de me falar que em cima dessas informações que eu passei para ela, eu devo cobrar, em média, R$ 159,23 no metro linear de corte, e vou estar vendendo essa peça aí na casa dos seus R$ 614,64. Estou vendendo para o cliente retirar. Beleza? Então, vamos começar a entender. Eu cheguei numa precificação baseada nas informações que eu passei, na realidade econômica que eu imaginei aqui e no tempo de produção. São os dois principais fatores. Realidade econômica e tempo de produção. Você entendeu isso aqui, você já começa a precificar melhor o seu produto. E agora vamos fazer um orçamento com essa nossa precificação. A gente clica aqui na planilha de orçamento. Deixa eu ver se está visível aqui. Eu vou apagar aqui o endereço do nosso WhatsApp para não ficar atrapalhando. Na verdade, eu nem vou apagar ele. Eu vou subir ele aqui para cima. Espera aí. Aqui, ó. Beleza, que aí não vai atrapalhar. Porque quem tiver interesse em adquirir essa planilha é um produto de venda. É só chamar no WhatsApp aqui, ó. Esse WhatsApp lá do outro lado, ó. E solicitar a sua planilha de precificação e orçamento. Vamos voltar aqui. Quando eu fiz essa precificação, você pode observar nessa aba aqui, ó, que essa precificação que eu fiz lá já veio para cá. A planilha já trabalha comunicando com aquela outra. Então, eu criei a minha realidade. Por que eu fiz isso aqui? Porque se eu quiser vir aqui na planilha de orçamento, de precificação e criar uma precificação para um produto diferente, como um nicho, como uma cozinha, eu posso criar quantas precificações para qualquer tipo de produto que eu quiser. E ela vai trabalhar comunicando com essa aqui, ó, e sempre me trazendo para ela a informação de valor dessa planilha. Beleza. Então, vamos começar a fazer uma simulação de venda aqui, de orçamento, com a planilha de orçamento agora. Primeira coisa, eu vou alimentar essa planilha aqui com informações que eu acho importante. Vamos começar daqui para lá. Nessa aba aqui, ela pergunta qual que é a medida do retorno, se tem SAI de retorno no seu projeto. Esse projeto é básico. O meu aqui não tem SAI de retorno. Se o seu tiver, você vai colocar aqui. Por que dessas informações? Porque essa planilha de orçamento também faz o quantitativo de peças. Quantas peças você vai gastar? Ela vai te informar quantos metros e quantas peças você vai gastar. Essa planilha é top, hein? Eu desenvolvi essa planilha. Eu posso não ter cabelo, minha inteligência nós tem. Valor de desconto. Esse valor de desconto aqui é interessante você ter ele, porque quando você vai fazer um orçamento com o cliente, você tem que passar um preço alto, assim, não é alto, é um preço com todos os custos possíveis que você possa ter e ter uma porcentagem de desconto se o cliente for te pagar de uma forma que você não tenha custos. Por exemplo, se eu vou imaginar que eu vou dividir no cartão, quanto que eu pago numa taxa de cartão hoje? 4%? 5%? Então, eu vou simular aqui essas taxas que eu gastar.
Vamos pôr, eu vou colocar o valor em cima, eu vou crescer esse valor ali das taxas. Porque comerciante não paga taxa de cartão. Quem paga taxa de cartão é quem está comprando, né? Isso aí é uma realidade que vocês têm que entender. Quem vai pagar taxa de parcelamento é quem está comprando. Aí se o cliente fala assim, não, eu quero pagar à vista, então você vai dar o desconto para ele daquelas taxas que você não vai ter custo. Por exemplo, vamos colocar aqui 10%. Se o meu cliente me pagar à vista no dinheiro, é 10% de desconto que ele vai ter na compra do meu produto. Se você quer colocar só 5%, você vem cá e coloca 5%. Beleza. Não, vou dar 5%, eu só pago 5% de taxa de cartão, então é a única coisa que eu vou dar de desconto. Vamos deixar 5%. Despesas. Despesa, você pode colocar, por exemplo, se você for fazer a instalação dessa peça, né, você vai cobrar a instalação. Se você for pagar um frete para estar levando essa peça, talvez o cliente comprou de uma outra cidade, né? Então você coloca despesas aqui. Vamos simular despesas aqui de R$ 150. Não sei nem de que é 150. 150 eu cobrei para ir lá instalar essa peça. Beleza. Só preciso passar informações para a planilha. Mandei ela aqui. Agora começa informações do projeto. Altura da saia. Qual que é a altura da saia do seu projeto? A gente simulou em cima de um projeto de 10 centímetros de saia. Então vamos colocar aqui 0,10. Beleza. Quando tem 0,1, pessoal, matematicamente falando, se eu tivesse ali somente 0,1 na calculadora, é 10, tá? Se não tem número nenhum na frente, é porque é 0. Às vezes, a formatação que eu coloquei ali não vai aparecer o 0. Se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, 15 centímetros, aí ela aparece aqui. Agora, quando não aparece nada, é porque é 10, é 0, tá? Às vezes a pessoa olha e fala, mas é depois 1 centímetro. Não, é sequência de casa decimal. Isso aí é matemática. Altura do rodopia. Nosso rodopia é de 15 centímetros. Olha lá, agora apareceu os 15 centímetros. Altura do coxo. Essa altura aqui, ó. Se eu trabalho com saia de 10, o meu coxo vai ter 8 centímetros de profundidade. Então, é 0,08. Ó, entendeu? E aqui, ó, é aquela relação que eu tinha falado para vocês. Vocês lembram que eu falei? Eu falo, independente se eu coloquei valor de piso na minha base de cálculo, quando eu vou fazer um orçamento, possivelmente eu vou colocar um valor de piso lá de novo. Por quê? Porcelanato varia muito de preço. Porcelanato pode custar R$20, R$1.000 o metro do porcelanato. Então tem preços à riveria. Não tem como você criar uma base ali que sempre o preço do porcelanato vai dar certo. Então o que você faz? Por que eu coloquei base de preço? Porque é uma base de um produto. Eu criei base em cima de um produto. Uma cuba 60 por 45 é um produto que eu faço ele com um porcelanato 60 por 60 padrão. Então eu posso fazer esse produto já dando preço fixo. Mas se eu for fazer um orçamento de uma peça diferente, com um porcelanato diferente, eu tenho que colocar preço aqui. Vamos supor que o meu cliente pediu essa cuba 60 por 45, mas ele quer um porcelanato lá da Embramac, por exemplo, de 1,20 por 60, que eu sei que o metro linear dele está R$90, né? Porque o porcelanato está aumentando. Então eu tenho que vir cá e colocar o preço do porcelanato. Eu não vou pagar porcelanato para o cliente, o produto é dele, não é meu. Então coloquei aqui R$90 o metro quadrado do porcelanato. Beleza. A planilha já está alimentada. Se eu tiver outros gastos, eu posso pôr aqui. Agora vamos colocar lá informações na planilha. Vamos começar a pôr a planilha de orçamento e trabalhar. A planilha está me perguntando aqui, ó, qual que é o comprimento da frente? Eu pus até uma legenda aqui, ó, comprimento da frente, essa parte aqui, ó, essa meia esquadria da frente aqui. Eu sei que ela é 60 centímetros, então, ponto 6, 60 centímetros. Comprimento do fundo não tem, que ela é encostada na parede. Profundidade do lado direito. Agora você tem que saber se a sua cuba é direita ou esquerda, né? Direita ou esquerda quer dizer que seu acabamento é aqui direito ou seu acabamento é esquerdo. A minha cuba é direita, porque eu quero que ela seja direita. É o projeto que eu estou simulando. Mas não faz diferença se ela for direita ou esquerda. Faz diferença é que ela tenha as metragens linear que a gente informou. Direita, ponto 45.
Profundidade esquerda não tem. Coxo, A, B e C. Eu chamei de coxo essa abertura que eu estou fazendo na cuba aqui. Então, eu sei que é 2 lados de 40 e 2 lados de 28. Eu já tinha informado que era ponto 40, ponto 28, ponto 40, ponto 28. Informei aqui. Retorno do comprimento. Nossa cuba não tem saia de retorno, é um projeto básico, não vai ter saia de retorno. Então, vou pular retorno do comprimento, retorno direito, retorno esquerdo, retorno fundo. Pulei tudo isso. Saia, altura do lado direito. Ó, altura, saia direita. Se minha cuba é direita, então eu tenho a altura da saia direita. Ponto 15. Informei. Eu informei no lugar errado aqui. Deixa eu corrigir. Cadê a altura da saia direita aqui? Ponto 15. Não pode errar esse lugar aqui não, tá, pessoal? Senão ela não trabalha o quantitativo da maneira correta. Saia altura esquerda não tem, porque do lado esquerdo está encostado na parede. Rodopia da frente. É aqui, ó, a legenda ali. Rodopia da frente é essa medida. A cuba é de 60. O rodopia também é de 60. Rodopia comprimento esquerdo tem. Agora o rodopia esquerda é daqui. Se a cuba é direita, o rodopia é esquerdo. Ponto 45. Rodopia comprimento direito não tem. Rodopia altura direita, ponto 15. E rodopia altura esquerda, ponto 15. Para fazer dar certo, você tem que ter esse entendimento de projeto, de leitura de projeto. Você tem que ter feito o projeto. Se você não fez projeto nenhum e quer trabalhar esse tipo de planilha, você não vai ter um resultado coerente. Você põe isso na sua cabeça. Muita gente, às vezes, compra a nossa planilha aqui e quer ter um resultado lá, mas não está batendo. Não está batendo porque você ainda não fez projeto nenhum. Né? Você não sabe nada ainda. Ó, algumas informações talvez eu coloquei a mais aqui. A planilha me informou que eu estou tendo aqui 3,91 metro linear de corte. Alguma informação que eu coloquei aqui talvez não está batendo tanto. E ela me informou aqui, ó, eu joguei uma perca de piso de 15%, tá? Eu gosto de jogar essa margem de perca porque você faz um orçamento mais preciso, sem você tomar prejuízo. A planilha me informou que eu vou gastar menos de 1 metro de piso, 92 centímetros de piso, e que eu vou gastar duas peças e meia do porcelanato 60 por 60. Se eu for trabalhar com 60 por 60, será 2 peças e meia. Se for 70 por 60, será menos de 2 peças, se for 80 por 80, menos de 1 peça e meia, e por aí vai. Então, a planilha aqui nessa aba, ela me informa quantidades de peça, metros de peça, valor do metro da peça. Tá vendo como que a minha planilha trabalha? E agora, aqui, ela me informa que esse projeto, em cima dessa base de cálculo, dessa despesa que eu coloquei e do valor do piso, tem que ser vendido a prazo a R$ 855,23 ou à vista, com 5% de desconto, por R$ 812,46. A planilha trabalha dessa forma, em cima do que eu informo para ela, do que eu coloco ali para ela ali, e ela faz esse reconhecimento. Então, é interessante assim, você começar a fazer simulação. Agora, olha o tanto que muda a precificação. A gente trabalhou aqui baseado, eu vou continuar com a mesma realidade econômica de R$ 200 por dia, só que agora eu vou passar uma informação diferente para essa planilha. Eu vou passar uma informação de uma pessoa, do mínimo que eu posso comprar. Esse aqui é o máximo que eu vou cobrar, tendo essas informações, tendo aqui R$ 200 de realidade econômica, gastando 1 dia e meio para fazer a peça. É o meu máximo que eu vou cobrar. Tá? Se você gasta mais tempo que isso, você tem que colocar aqui. Então, cheguei no entendimento, não tem nada que me marcar, não preparei, mas deu R$ 812 à vista que eu posso cobrar e vai ser um valor máximo. Só que, se eu estou num mês difícil, estou ali numa semana, cara, que eu não fechei serviço nenhum, eu tenho que conhecer o meu preço mínimo. Quanto que eu posso cobrar hoje para ganhar o meu dia de serviço, ganhar um lucro mínimo ali e não tá pagando para trabalhar? Você tem que conhecer seus dois preços, seu preço máximo e seu preço mínimo. Vamos supor que seja tá bom na porcelanataria e que você está gastando meio dia de serviço para fazer essa cuba. Essa cuba é possível fazer ela com meio dia de serviço. Então você põe 0,5, que é meio dia, e a planilha já me informou que a minha base de cálculo nessas condições aqui
ganhando aqui o meu meio dia de serviço, eu posso cobrar até R$ 97,00 no metro linear. E de R$ 812,00, eu posso chegar a cobrar até R$ 581,00. Por que eu tenho que conhecer essa realidade? Se eu estou com muito serviço, eu vou cobrar a minha base alta. 1 dia e meio. Isso aqui é a lei da procura e da oferta. Se eu tenho muito serviço, eu não tenho por que cobrar o meu mínimo, né? Eu vou bater o pé. Está na hora de eu aproveitar e ganhar o dinheiro. Mas se eu estou num mês difícil e eu tenho que fechar as minhas despesas, eu tenho que pagar as minhas contas, eu vou cobrar o meu mínimo. Eu só não posso pagar para trabalhar. Abaixo disso aqui eu não vou cobrar. E eu posso ir lá e vender essa cuba mesmo assim a R$ 581,51. Realidade econômica, preço máximo que eu posso cobrar, preço mínimo que eu posso cobrar. Se você não conhece seu preço máximo nem seu preço mínimo, vai ser muito difícil você abrir negociação, você debater com o cliente, abrir jogada comercial. Precificação ela vai muito além do que você só conhecer os custos, né? Vender é uma arte totalmente diferente do que produzir. Produzir uma peça em porcelanato é uma coisa, vender é outra totalmente diferente. Deixa eu mudar aqui um pouco aqui para a gente falar sobre esses pontos. Falar um pouquinho sobre essa questão de venda e confecção. Você pode ser muito bom para confeccionar. Tem muita gente que é ótimo para confeccionar. Só que tem pessoas que não têm facilidade para vender. Para você vender um produto para um cliente, principalmente falando da porcelanataria, que é um produto novo, é um produto que está no mercado há pouco tempo, e ainda tem muita relutância por parte do cliente, se você já chegar batendo o seu preço cravado ali, fala, quanto que é essa cuba? Essa cuba é R$ 900. Qual que é o mínimo que você pode fazer nessa cuba? Não, eu não posso fazer mínimo, porque eu tenho que valorizar a minha mão de obra, porque isso aqui é um serviço artesanal, porque eu gasto muito para fazer, não tem mínimo. Acabou, o cliente vira para trás e vai embora. Ele não vai comprar de você. Mas se você quer cobrar os R$ 900, você vai chegar no cliente, o cliente vai... Quanto que é essa cuba? Essa cuba é R$ 1.200. Ah, eu queria muito essa cuba. Se ele realmente quer, ele vai abrir uma negociação. Quanto que você faz essa cuba aí? Olha, se for à vista, a gente pode trabalhar aqui um desconto aqui. Se você me der um prazinho, porque eu estou com outros projetos, a argumentação que você for ter com seu cliente vai definir se você vai vender ou não. Você pode abaixar até os seus R$ 900, mas você tem que dar um desconto para esse cliente. O cliente que vai pagar à vista, que quer o seu produto, que vai abrir a negociação, tem que ter argumento de venda. Se você não sabe vender e chega e mete um preço cravado, você não vende. Ah, o meu preço é esse aqui. Se o cliente quer, ele vai argumentar. Por que que é? Tem um desconto? Não, não tem um desconto. Por que que não tem? Quantas peças ele vai levar? E isso justifica se você vende ou não. São realidades diferentes. Conheço muita gente que é ótima na produção, mas não sabe vender. E aí sai do mercado rapidinho. Vamos ver se o pessoal no chat aqui está entendendo o nosso bate-papo aqui. E agora eu vou conversar com o nosso amigo Fagner, ele já está ali no chat. Como eu falei, a aula é exclusiva do nosso amigo Fagner. Essas planilhas são produtos de venda, né? O Fagner adquiriu os nossos produtos e a nossa aula de precificação e permitiu que a gente fizesse essa aula aberta. Então, a gente está dando um presente para vocês que acompanham nosso canal aí, para receber uma aula de precificação nesse segundo, o que eu entendo. Eu não estou falando que eu tenho um entendimento absoluto, estou aplicando o que eu entendi nesse meio tempo que eu venho trabalhando com a porcelanataria. Wagner, se tiver alguma pergunta, meu querido, deixa eu ver, se você quiser mandar no WhatsApp, eu estou com o WhatsApp da loja aberto aqui, ou se você quiser mandar no chat, pode mandar, que eu vou estar te respondendo. Deixa eu ver se eu acho aqui. O Fagner, então, já usei a realidade econômica, né, os R$ 200 em cima do que é o seu aí, né? Beleza, o Fagner me mandou aqui, beleza. Fagner, o cálculo desse metro linear é contado sobre todo local que tem um corte com união de peças em 45. Exato, Fagner. Eu entendo que o corte, a meia esquadria, são duas peças coladas. Então, você vai fazer uma meia esquadria nessa peça aqui, uma meia esquadria nessa peça e vai colar.
O cálculo de metro linear de corte são 2 peças coladas. Tem muita gente que às vezes faz a precificação entendendo 2 cortes. Eu cobro esse corte e depois eu multiplico. Não justifica você calcular 2 vezes um produto, sendo que a meia esquadrinha você não entrega ela de ponta seca, você entrega ela colada, tá? Vai fazer o cálculo linear de corte, 2 peças coladas. Pode mandar mais perguntas, Fagner, em cima das dúvidas que você tiver aí. Não sei se você entendeu, se ficou alguma coisa a perguntar sobre a ideia da precificação. E o pessoal que está acompanhando, espero que esteja gostando, né, da nossa aula, espero que esteja produtiva, que ajude vocês aí também. Beleza, bom que entendeu. Pode aproveitar agora e tirar suas dúvidas sobre porcelanataria, que eu vou estar respondendo aqui também. Eu vejo muito o pessoal ali, o pessoal no chat aqui do YouTube, falando sobre as suas realidades econômicas, né? Deixa eu ver o que o Fagner mandou aqui no WhatsApp. O Fábio está perguntando sobre o cálculo de nicho. É a mesma coisa, você vai usar a mesma base. O que você precisa saber é quantos metros tem de corte no nicho e quanto tempo você gasta para produzir o nicho. Vamos trabalhar aqui, vou simular novamente aqui, fazer uma ideia para um nicho aqui. Vamos voltar lá para a nossa planilha, né? Acho que eu nunca tinha feito uma simulação para nicho, vamos fazer aqui. Quantos metros linear tem um nicho padrão, 60 por 40? Então vamos lá. 60 por 40, a gente sabe que é a medida externa, a medida interna vai dar 50, 30. Então vai dar 1,6 m, 1,60 m de corte num nicho borda diamante. Eu vou simular aqui um nicho borda diamante, tá? Você está fazendo um nicho diferente, você tem que fazer a simulação em cima desse nicho. Quanto você gasta de porcelanato hoje para fazer um nicho borda diamante 60 por 40? Vamos pôr que é uma peça de porcelanato de 70 por 70, você faz 0,7 vezes 0,7, 49, meio metro. Meio metro de porcelanato para fazer uma peça. Vou usar a mesma base aqui dos R$40. Massa plástica, somente uma. Válvula não tem. Não tem válvula. Rebolo é o mesmo, disco é o mesmo. Lixa, silicone não tem. E o valor do dia de serviço. Mesma coisinha, só que qual que é a diferença agora? Você vai ver que a precificação da base de cálculo para o nicho ela é totalmente diferente, porque o nicho é um produto rápido para ser feito. O nicho hoje, um porcelanatarista, ele tem que conseguir fazer 4 nichos bordo diamante por dia. Aí já é um porcelanatarista que tá bom. Mas se você ainda não tá bom, você tem que fazer 2 nichos por dia. Por dia você tem que fazer. Então você vai gastar meio dia para fazer um nicho. Já está especificado. Então eu entenderia que coloquei custos adicionais aqui, tem ali algum custo adicional por esse nicho, só se for questão de entrega, maquininha. Você pode colocar aqui, vamos pôr um custo adicional de R$50. Para que esse 50? Para eu poder dar desconto. Porque se eu já trabalho em cima do valor ali, eu posso dar desconto. Olha tanto que o valor aqui está casando. Olha tanto que esse valor aqui está casando. Ó. Na precificação dessa planilha, um nicho 60 por 40, você vai vender ela R$300, numa base de cálculo de R$187,50, podendo até dar desconto nesse nicho. Né? Só para você ver, você pode vender ele mais caro, mas essa aqui já é uma realidade. Você tem que trabalhar em cima de informações que você começa a ter. A gente está falando aqui de nicho borda diamante. Se for um nicho borda quadrada, praticamente ele vai ter o dobro, né, o dobro de meia esquadria. Ele vai ter, se é 16, ele vai ter seria 2 metros, 3,20 metros linear de corte.
Mas os custos aqui seriam diferentes ou seriam os mesmos? 3,20. O metro linear de corte dele reduz. Até outro dia teve um participante que perguntou muito, né, a Sibeli no WhatsApp, porque ele mudava as medidas de mês quadrilha aqui e o valor aqui reduzia. Claro que reduz. Você está trabalhando com as mesmas despesas do produto e aumentando a mês quadrilha. Eu sou somando, a planilha soma todas as despesas e divide pela quantidade de metro de corte. Então, a base de cálculo vai ser diferente. Só que, se eu quero vender um nicho, por exemplo, de quadro inteiriço, né, de borda dupla, com corte de canto lá, eu quero vender um nicho a 350. Como que eu vou chegar na 350, na 450? Como que eu vou chegar neste valor de precificação? Esse nicho já gasta um pouco de tempo a mais, ele já vai gastar praticamente um dia de serviço para fazer. Ele não gasta o mesmo tempo que um nicho borda diamante, ele tem o dobro de tempo de serviço. Ele tem o dobro de mês quadrilha. Então, como que ele vai gastar o mesmo tempo de serviço? Um dia de serviço a mais, ele já passou para R$420. A base de metro linear dele aqui já passou para R$131. Então, se você só mudar a mês quadrilha, mas não mudar os termos de informações, a planilha não trabalha. Justifica você ter um produto ali de 1,6 metros de corte, gastando na realidade, você dobra o metro de corte que é gastar ao mesmo tempo. Não tem jeito. Se você está tendo mais serviço, matematicamente falando, você tem que gastar mais tempo de serviço para estar fazendo confecção desse seu nicho. Então, para usar a planilha, é só você ir atribuindo esses tipos de informação. Beleza? Deixa eu ver aqui se ele está entendendo. Wagner, pode mandar aí. O Wagner perguntou, por ser nicho não utiliza PU, vedação de água. Não utiliza não. Nicho não utiliza PU. Nicho você vai usar fita telada e massa plástica. PU você não usa na confecção de nicho. O Josué Magalhães está falando que em São Paulo esse valor aí do nicho é impossível de vender. Você está equivocado, Josué. Você está equivocado. Eu tive em Ribeirão Preto, eu visitei loja que estava vendendo nicho lá quase R$500, tá? E eu conheci, né, o pessoal lá, a gente conseguiu vender nicho lá a mais de R$400. Vende sim, é o que eu estou falando. Existe uma diferença de saber confeccionar um produto e saber vender um produto. Vender é algo totalmente diferente do que saber confeccionar. Ô Fagner, pode mandar suas perguntas aí. Aproveita para tirar suas dúvidas, né, para eu estar mandando aqui, né, para eu estar respondendo durante a nossa live. E informando mais uma vez, o pessoal que tem interesse de adquirir essas planilhas, é só chamar no WhatsApp da loja aqui, é um produto de venda, esse BN vai organizar para vocês amanhã em horário comercial a venda das planilhas, tá? É um produto de venda nosso. Ó, o Wagner mandou mais um aqui. O Wagner perguntou sobre bancada de cozinha. Tenho bastante dúvidas sobre a sustentação. Utiliza sempre metalon ou base de concreto. Fagner, é o seguinte, eu não trabalho com base de concreto. Nunca fiz uma bancada de cozinha com base de concreto. Eu trabalho com fixação de suportes de metalon. O que a gente tem que entender na hora de montar a estrutura das suas bancadas de cozinha é que tipo de porcelanato que você está trabalhando. Tem alguns vídeos no nosso canal que eu já fiz instalação de bancada de cozinha fazendo uma dobra de piso usando argamassa. Hoje eu já não uso mais esse sistema com argamassa, foi como se diz, mais no início dos meus trabalhos. Era um porcelanato de lâmina de 5 milímetros,
hoje, mesmo se eu for trabalhar com 5 milímetros, eu vou fazer dobra, mas eu faço dobra de piso usando massa plástica. Então, eu entendo assim, a massa plástica fica um pouco mais caro. Só quando eu estou falando fica mais caro, eu não estou falando em valor consideravelmente caro. Quanto que custa um pacote de argamassa hoje? R$20. Quanto que custa uma massa plástica? R$20 também. Vamos pôr, tudo o mesmo preço. Sei que você compra de 10 a 20. Né? Estou fazendo valores simbólicos aqui. E a argamassa rende mais. Porém, o que é mais caro no meu trabalho hoje? O meu tempo de serviço. Se eu for fazer com argamassa, eu vou gastar mais tempo de serviço por esperar isso ter que secar, ela vai ter que ficar fazendo uma movimentação, então isso não é interessante para mim. Então eu faço dobra de piso usando outro porcelanato que seja e massa plástica, eu não uso argamassa. Então eu vejo, hoje eu até comentei num vídeo de um canal de um colega que fez uma bancada de cozinha revestindo uma estrutura de concreto. Não é a primeira, acho que é a segunda, ou talvez até outras que eu já vejo ele fazer. Ficou muito bem feita, fiz questão de comentar no vídeo dele, mas não é um sistema que eu uso. Não estou falando que está errado fazer, estou falando que eu não sinto necessidade de fazer nos meus projetos. Tá? Então eu não faço revestimento de bancada com estrutura de concreto. Beleza, manda mais aí, Wagner. O Fagner perguntou aqui: uma bancada grande, recomenda a dobra de porcelanato e massa entre elas. A questão da dobra, o Fagner, ele é o seguinte: nem todas as bancadas que eu faço dobra. Nem todas vai precisar. O que pede uma dobra de porcelanato? Se eu quiser fazer um espaçamento dos chumbadores mais afastado uns dos outros, eu tenho um chumbador aqui num canto, eu vou pôr uma 80 centímetros um do outro. Não justifica eu colocar, eu não coloco. Estou fazendo um exemplo para você. Eu vou precisar de uma dobra. Mas se eu pôr chumbadores a cada 20, a cada 30, eu não preciso de dobra, o porcelanato está apoiado. É igual a minha mesa aqui, ó. Essa mesa que eu estou usando aqui, ela tem costelas de metalon a cada 20 centímetros. Pode andar aqui em cima, dançar um catira aqui, que ela não vai danificar de jeito nenhum, ela está totalmente apoiada. E outra coisa que vai pedir, né, que eu vou sentir a necessidade de fazer uma dobra de porcelanato numa bancada de cozinha, é o fato de ter muitas aberturas. Eu tenho uma tomada de torre aqui, eu tenho uma lixeira ali, o cooktop está muito ali perto, e aí isso eu sei que enfraqueceu o projeto. E aí eu já sinto a necessidade de fazer uma dobra de piso para esse projeto. A última cozinha que eu postei vídeo no canal há pouco tempo, agora foi semana passada, semana atrasada. Eu postei vídeos de uma cozinha, eu não fiz dobra, não sentia necessidade de fazer dobra no projeto. E era um porcelanato de 1,20 por 60, de 1 centímetro só, né, de 100 milímetros de espessura. Então, não senti necessidade. Deixa eu ver mais aqui. O Wagner está falando que o primeiro trabalho será uma bancada com 6 metros de comprimento para uma copa de restaurante. Minha dúvida é sobre a sustentação sobre isso. Por isso mesmo de deixar simples elas. Wagner, o que você tem que entender é o seguinte: você pode ter 6 metros, você pode ter 10 metros, você pode ter 20 metros. Essa bancada é encostada na parede, então você tem suportes de sustentação para essa bancada, independente de quantos metros que ela for. Pode ser uma bancada de 1 metro, de 100 metros. Se ela está encostada na parede, ela vai ter suportes de sustentabilidade para essa bancada. Agora não, se você está falando de um projeto tipo ilha, aí a conversa já é diferente, porque aí você tem que criar uma estrutura rígida para essa bancada. Primeira coisa, muita gente às vezes manda algum tipo de pergunta no nosso grupo de assessoria do WhatsApp e fica difícil até de eu responder. Eu preciso visualizar o projeto. Você tem que entender o seu projeto primeiro, né? O que seu projeto precisa, como que é o seu projeto, qual é o piso do seu projeto, quantas aberturas, aonde são essas aberturas. Aí você começa a entender um pouquinho da estrutura, tá? Tem que entender um pouquinho. Ela é em cima da mureta, não encosta na parede. Bom, se ela não encosta na parede, é em cima de mureta, mas tem que ter apoio.
Como que essa mureta é uma mureta central, tem que entender um pouquinho como que você está falando do seu projeto. O pessoal que está acompanhando, eu estou lendo as perguntas, né, do nosso amigo Fagner aqui no WhatsApp. O Fagner contratou a aula de precificação e permitiu que a gente fizesse ela aberta no YouTube. Então, eu estou dando prioridade para as perguntas dele aqui. Outra dúvida, quando um cliente já fez o planejamento antes da bancada do planejado, antes da bancada da cozinha, segue o mesmo projeto com o metalon ou pode ser usado com um granito largado apenas em cima? Fagner, é o seguinte, o pessoal pergunta muito sobre isso também. Colocar bancadas direto em cima de armário é cultura. Isso é cultura da região, né, que você vive aí. Se você vive numa região, um pouco, Rio Grande do Sul afora, região sul, usa muito isso. A marcenaria, os planejados já são feitos com materiais já mais resistentes, né, melhores, de melhor qualidade ali, para aguentar a questão de peso. Então, certos lugares, o planejado é colocado primeiro e depois, independente se é granito, se é porcelanato, vai ser colocado em cima do planejado. Tá? Ele vai aguentar. Só que isso é uma realidade da sua região? A sua região é desse jeito? Então, primeira coisa, compensa você conversar com o profissional da marcenaria. Se o profissional da marcenaria falar, não, pode montar em cima da bancada que aguenta, que eu garanto, ótimo, você vai e monta em cima. Aqui na minha região, se você fizer isso, o que vai acontecer? As portas dos armários não vai nem abrir, porque vai empenar tudo. A marcenaria daqui é muito fraca, porque aqui a gente não tem essa cultura de instalar bancada em cima de marcenaria. A gente trabalha sempre com suporte de instalação. Tá? Então, primeira coisa que você vai fazer vai ser conversar com esse profissional e ele que vai te falar se você pode colocar ou não. Tá beleza? Isso, o Fagner já está falando que na região dele é assim. Então, beleza, se na sua região é assim, se o profissional da marcenaria já te deu o aval, você vai trabalhar as bancadas em cima da marcenaria. Já não tem, ou seja, já não tem o que a gente está explicando aqui. Aham. O Wagner está falando que lá sempre é feito a parte da marcenaria antes dos móveis. Eu conheço, assim, conheço bastante situação desse jeito. Manda brasa aí, Wagner. Wagner vai digitar a próxima pergunta enquanto eu moer a palavra. Ó, Amanda Vandermas, nome difícil da Ana, falou um negócio ali que é assim, eu não dou muita confiança para certas respostas que eu vejo, porque radicalizar demais quando você faz um comentário, cara, mostra que a gente tem pouca aceitação e pouco conhecimento. A Amanda falou o seguinte, galera, eu sou de São Paulo e tem loja vendendo nicho a R$ 600. Então, o que vende, vende. Pode não ser a realidade de todas as regiões, mas dizer que São Paulo esse valor é impossível não faz sentido. Realmente, pessoal, não faz sentido. Talvez a pessoa não consegue vender, mas às vezes na mesma região, um exemplo aqui, eu já usei muito esse exemplo nas minhas aulas de precificação. Aqui mesmo na minha cidade, assim que eu abri minha loja, eu peguei um orçamento de um cliente que me apresentou ele desenhado, né, na mão livre, de uma marmoraria. E o preço mais ou menos uns 4 mil e pouco. O cliente chegou e entregou, falou, toma, a marmoraria me cobrou 4 mil, acho que é 4.200, alguma coisa aqui. Vê o que você faz. Tipo assim, como se o meu projeto fosse ficar mais barato. Eu peguei o projeto, fiz a visita de obra, tirei foto, medi, toda a conferência, montei um projeto em 3D bem elaborado, fiz toda a minha apresentação, né? Eu tenho uma loja aberta. É diferente, eu não tenho mais hoje o Jair da garagem da casa, não, é uma loja física. Montei todo o meu projeto, fiz a apresentação. Sabe quanto que eu cobrei? Eu cobrei 9.800, se eu não me engano, 9.000 e alguma coisa no projeto, e o concorrente da marmoraria cobrou 4 mil e pouco. E sabe o que acontece? O cliente fechou comigo. Então, por que não vende? Vende. O cliente fechou comigo pelo seguinte motivo. A minha postura profissional, a minha apresentação de projeto, é uma loja física, né? Eu tenho uma loja para estar vendendo o meu produto aqui,
a forma que eu apresentei e eu recebi 100% adiantado, trabalho com um contrato e dou garantia do meu trabalho. Então, justifica vender sim de um preço diferente do que muitos outros vendem por aí. Não quer dizer que se você não consegue vender, que ninguém vai conseguir vender. É diferente. Wagner aqui, ó. Outra pergunta. Vi um vídeo seu sobre porcelanato técnico. É necessário ser esse tipo? Ou qual a espessura minha para trabalhar bancadas ou cuba? Ou depende da marca do porcelanato? Boa pergunta, Wagner. Aguenta aí. Deixa eu molhar a palavra aqui. Ó, porcelanato técnico. Já fiz um vídeo sobre isso, porque muita gente acha que porcelanato é indicado para bancada de cozinha ou cuba esculpida, tem que ser porcelanato técnico. Para quem não sabe, porcelanato técnico é um porcelanato de massa única. Se ele for um técnico polido, se você polir, fazer um processo de polimento na parte de baixo dele, vai ficar com o brilho similar à parte de cima. Esse é um porcelanato técnico. Porcelanato técnico não quer dizer, por ele ser massa única, que ele é indicado para bancada. Porque nem todo porcelanato técnico é bom. O termo técnico não está justificando que ele seja bom. Existem porcelanatos técnicos de altíssima qualidade, altíssima, mas de valores altíssimos. Existe porcelanato técnicos de qualidade péssima, péssima, péssima mesmo, de alta absorção, arranha fácil, mancha fácil, de valor baixo. Um porcelanato técnico hoje barato, você paga até R$30 no metro dele. Você acha que um porcelanato técnico de R$30 é um porcelanato bom? De forma alguma. Ele só tem um nome técnico. Mas um porcelanato técnico top vai custar de 400 conto para cima. Aí você está falando de um porcelanato de boa qualidade. Então não justifica não. Bancadas de cozinha, talvez seja, se você não tiver condição, se o cliente não tem condição de comprar um porcelanato de boa qualidade, com um preço mais alto, dê preferência por porcelanatos esmaltados, por exemplo. Nem vou falar os polidos, porque o polido, por ele ter um alto brilho, vai ser muito mais fácil você ver ranhuras nesse porcelanato. O esmaltado não, ele já é um porcelanato de baixa absorção, não vai manchar fácil e você não vai ver ranhura nele fácil. Então, eu sempre tento orientar, se não for uma cozinha acetinada, a trabalhar com porcelanato esmaltado, nem polido e nem técnico. Se for trabalhar com técnico, tem que ser um técnico de alta qualidade. E aí, ó, o Faz-me Rir é de alta qualidade também. Manda mais aí, Fábio. Pessoal, qual que é que eu falo? Qual que é os técnicos ruins? Os técnicos ruins é os baratos. Não tem melhor argumento que isso. O Fábio ficou assim, ó. Tenho pesquisado bastante sobre cuba esculpida com rampa e tenho visto reclamações devido à dificuldade de higiene. Indica um espaçamento maior ou fazer uma peça removível em cima. Boa, boa. Ó, realmente, toda vez que você vai fazer uma cuba esculpida em rampa, você tem que fazer orientações para o seu cliente. É um serviço que dá problema? Não, não é um serviço que dá problema. Ele tem uma funcionalidade, um manuseio diferente na manutenção. Primeira coisa que uma cuba em rampa tem que ter, você tem que orientar seu cliente que ela precisa usar nela uma torneira de bica baixa e com arejador, né? E baixa vazão. Se você pôr uma torneira de bica alta sem arejador, arejador é aquelas telinhas que tem por baixo da torneira ali que faz a água sair escumadinha, sabe? Se não tem isso, vai espirrar água para tudo quanto é lugar. É um primeiro ponto que você já vai informar para o cliente. Olha, cuba de rampa precisa usar a torneira de bica baixa, com arejador e baixa vazão. Se tem pressão demais, tem os redutores de pressão que você pode colocar ali, né, no engate, na hora de você colocar um engate que vai reduzir a pressão. Isso já vai eliminar o problema de respingos, tá? Se tem esses pontos, ela não vai respingar fácil. Vai ser super funcional. É estético, é um projeto estético, não é um projeto funcional. Existe o cliente que é um projeto estético. Eu tenho cuba em rampa que ela tem rebaixo de 3 centímetros, só 3 centímetros, e é funcional, né? Mas ela está trabalhando na estética. A manutenção é por baixo, você vai informar para o cliente, a manutenção é por baixo.
periodicamente, pelo menos de 15 em 15 dias, senhor cliente, se o senhor não tem uma empregada que vai fazer a limpeza, o senhor vai ter de abrir o armário, caso tenha, e levar a mão por baixo e limpar. É super funcional, super fácil de limpar. Quando eu faço os coxos de captação das minhas cubas em rampa, ele tem mais ou menos um recuo de 17 centímetros. Se a cuba for uma rampa de inclinação de 15, sua mão vai caber ali dentro tranquilo. O coxo inclinado para um dos lados e para frente. E a válvula de metal, tá? Usa sempre válvula de metal, porque se ela for um de plástico e quebrar, você não tem como dar manutenção. Talvez até tenha, mas vai dar muito trabalho. Então, usa de metal. Tá bom, não vai ter problema. Não dá o ressalto dela mais ou menos de 2 centímetros. Se for um uso funcional, não vai transbordar. Ó, eu tive não foi um problema. A cliente, eu fiz uma cuba em rampa há uns 2 anos atrás e a cliente questionou que estava vazando. Foi beleza, vou lá na hora para ver. Fui lá, fiz a visita, liguei a torneira, usei, nada de vazamento, nada de vazamento. Falei, gente, mas não tem base, eu capricho tanto, nunca tive esse tipo de problema com as minhas cubas. Aí a cliente chegou e falou, não, tá vazando sim, vou te demonstrar. Toda vez que eu vou lavar minha casa, que eu encho o balde, que eu vou jogar o balde d'água ali dentro, ela transborda. Falei, minha senhora, a gente tem que fazer um tanque de lavar roupa para a senhora e não uma cuba esculpida. Como que a cuba esculpida vai aguentar tanto um volume de água ali? Ela vai transbordar. Então, cabe a gente, toda vez que vai fazer um projeto, fazer orientação de uso para o cliente. Cuba em rampa, é estética. Torneira de bica baixa, arejador, baixa vazão. Acabou, não tem dor de cabeça. E informar que a limpeza é por baixo. Eu sou muito difícil fazer cuba em rampa aqui. Porque quando eu informo para o cliente que é limpeza por baixo, o cliente não quer dificuldade, né? Não, faz uma quadrada mesmo. O Fagner falou aqui, ó. Como o amigo comentou ali nos comentários, cuba para banheiro menores pode usar mão francesa ou sempre com reforço em metalon. O indicado para essas áreas molhadas, sempre PU antes massa plástica, depois ou inverso. Beleza, dois questionamentos do Fagner aqui, ó. A instalação, Fagner, você pode fazer ela do jeito que você quiser. Né? Você pode usar mão francesa, você pode usar tubo, você pode usar metalon, desde que o processo que você vai fazer seja um processo que vai ficar rígido. Se for uma mão francesa bem feita, né, com um material bom, vai ficar rígido, vai ficar bacana. O ruim da mão francesa é que se a saia for muito curta, menor do que o pé da mão francesa, o pé da mão francesa vai ficar exposto. Agora, se você manda fazer uma mão francesa de metalon, que seja, quer fazer um sistema parafusado, funciona. Vai ficar bacana. Se ficou rígido, ficou bem fixado, tá ótimo, né? Eu não trabalho com sistema de mão francesa, não é o convencional de eu trabalhar aqui. Você pode trabalhar com o sistema que você quiser. Eu trabalho muito aqui com cubas de banheiro, sistema de instalação de tubos de 1 polegada na chapa 14, né? Com o uso de massa plástica. Furo com a broca o serra-copo de 32, encho de massa plástica, mando o tubo, deixo apoiadinho, terminei, faço a limpeza, posso tirar a escória e vou embora. Mas se você quer usar a mão francesa, é tranquilo. Instalação dos ressaltos em área molhada. Se é usado massa plástica primeiro ou depois. Seguinte, se for o ressalto, a separação de área seca e área molhada de uma pia de cozinha. Não sei se foi isso que você quis dizer. Tenho a área molhada, tenho a área seca. Eu tenho um ressalto aqui, né? Eu tenho um filetinho de meia esquadria. O PU é por dentro, tá? O PU é por dentro, você põe o filete ou acabamento de massa plástica. O PU nunca pode ficar por fora, porque vai dar fungo, ele vai dar bolor, vai ter uma coloração interessante. Então, ele é por dentro, mas estando em contato com a peça, e o acabamento é em massa plástica, tá bom? E mais justo possível, de preferência que quase nem veja o acabamento de massa. Manda mais aí, Fábio. Ó, o Fagner tá afiado aqui, já mandou mais um aqui.
sobre sustentação para bancadas sem nada encostar na parede. Uma distância ideal para as peças seria uns 50 centímetros. Cara, vai depender muito do piso. 50 centímetros vai dar o quê? Mais ou menos isso aqui. Vai depender do piso. Quando você vai fazer, vamos falar de ilha. Né? Eu fiz uma ilha uma vez que deu 4,25 m de comprimento. Então, eu fiz uma estrutura com um metalon na 50-30 na chapa 14, que ficou bem rígido, e eu pus bastante costelinha, né? Costela que a gente fala assim, os metalons atravessando. Só que esses metalons você pode pôr eles mais finos. Pode pôr um metalon 20-20, que seja, é só um apoio, né, para essas peças. Então vai depender muito. Se você pode colocar mais espaçadores mais perto, você vai dormir tranquilo. Você tem que olhar para o projeto e falar, cara, se eu pôr um a mais aqui, eu posso subir em cima, tá? Então, tá tranquilo. Coloque o quanto você conseguir colocar a mais, que vai ser, assim, eu acho que uma situação mais favorável para você. Você vai fazer um projeto com peça de 60 por 1,20. Peça de 60 por 1,20 é bem tranquilo. 60 por 1,20, o 1,20 está aqui, 50, 40, vai depender das aberturas, o que você tem nas aberturas, se vai ter uma lixeira, se vai ser uma tomada embutida, se tem o cooktop. Então, interessante a gente sempre conhecer bem o projeto que a gente está fazendo para saber como que eu vou montar o estrutural. Se você não conhece o projeto totalmente, fica difícil você montar o seu estrutural. Manda mais aí. Indicaria colocar nas bordas externas reforço de metal, pois terá pessoas encostadas no balcão. Cara, tô tentando visualizar aqui o que você está me falando. Eu tinha que ver o projeto, o Fagner, para melhor entender. Né? Você tem que prever o seguinte: a gente começa a fazer os projetos, a gente começa a entender onde que é frágil, onde que não é frágil. Bancada de porcelanato, se for colada devidamente, né, a peça bem limpinha, ela não descola fácil. Não é fácil uma peça de porcelanato, uma saia de porcelanato descolar na pancada se ela tiver bem colada. O que é uma colagem bem feita? É uma colagem limpa, para começar, livre de poeira, livre de umidade, a peça também não pode estar molhada, e uma massa plástica macia. Não é aquela massa plástica seca e nem mole demais. Ela tem que estar macia, né, e bem preenchida. Um processo de colagem desse não descola fácil, tá? Eu já vou te falar, eu já tentei descolar, eu já dei pancada, já forcei, já dei batidas. Uma cliente uma vez me chamou porque falou que a saia da cuba esculpida tinha caído. Tá? Eu fui na hora, se um cliente falou 3 vezes para mim, eu vou na hora. Cheguei lá, a saia caiu tanto, e ficou um pedaço grudado na peça, na bancada. Como que ela caiu? Ela tomou uma pancada tão grande, aí você vai arrochando, você vai conversando. Ela falou, não, já não vou mentir para você não. A funcionária bateu, né, deu uma pancada forte aqui com o rodo, que quebrou a peça. Então é diferente. Quebrar a peça é diferente que ela descolar. O Fagner mandou o desenho do projeto dele aqui. Entendi agora, entendi o Fagner. Cara, eu não vejo assim, necessidade assim, de colocar nenhum tipo de reforço, não. Tanto é assim que pelo que eu estou entendendo aqui no seu projeto, vai ter uma parede, né? Essa saia vai passar para frente e ela vai continuar encostada nessa parede. Não sei se é assim, ela vai estar apoiada. Mesmo que ela estiver retirada, se você não sentir segurança, você pode colar um filetinho por baixo dele ali, né? Para aumentar a resistência do seu projeto. Você tem que entender um pouquinho ali, né? Pelo sim, pelo não, a gente é melhor pecar pelo excesso do que pecar pela falta. Né? Cola um filetinho por baixo dele ali, que eu acho que fica bem seguro.
Em projeto, quando a gente está fazendo ele, às vezes eu mentalizo um projeto, até desenho ele para eu começar. E no meio do caminho, quando eu estou fazendo, eu vou tendo outras visões. Cara, não, nem de longe eu preciso disso aqui. Não, eu vou fazer isso aqui. Beleza, beleza. Vou responder. O Fagner finalizou, né, as perguntas dele aqui no WhatsApp. Se tiver mais alguma, Fagner, pode mandar aí que eu respondo. Pode mandar. Eu vou ler um pouco das perguntas do pessoal aqui no nosso YouTube, tentar responder a galera que está acompanhando a gente aqui. Né? O Cleiton, boa noite. GL Construções, Fábio Soleira, J. Silva, Zé Carlo. Deixa eu ler um pouco de perguntas aqui. O Dalvan, essa planilha eu só consigo usar no computador? Não. Você usa ela no celular. Você baixa o aplicativo Excel. Você tendo o Excel, você trabalha com ela no celular. Vamos ver aqui se tem algumas perguntas bacanas aqui para estar respondendo. Uhum. Ó, Luiz Henrique do Nascimento perguntou se eu aconselho comprar onde os porcelanatos e tamanho seria mais viável. Porcelanato a gente compra da seguinte forma. Essa aqui é bacana. Ó. Eu já fiz vídeos mostrando aqui, e às vezes o pessoal fica até indignado eu falar. Eu pago peça de porcelanato de 1,20 por 60, em média 10 a 15 reais as peças. Só que o pessoal não entende é o seguinte, eu não vou na loja, né, lá entro dentro do salão da loja e falo assim, eu quero esse porcelanato Calacata, eu quero esse Ascortem, eu quero esse Geodo e eu vou pagar 10 reais na peça. Não é assim que funciona não, pessoal. Não é assim não. Amor de Deus, vamos entender. Quando você entra numa loja, você tem que achar a pessoa certa para você começar a abrir negociação. Eu compro direto do dono da loja e toda loja tem ponta de estoque. Toda loja renova o seu estoque, tira peça do expositor, tem peça com pequenos danificados, né? Pequenos quebradinho nos cantos, que é coisa que não atrapalha para a gente na hora da confecção. Então eu criei uma negociação com o dono da loja. Você tem que achar o lugar certo. E eu não achei isso da noite por dia. Eu trabalhei mais de ano na porcelanataria, comprando piso do jeito que eu comprava, onde que eu achasse, até eu conseguir achar e fechar esse tipo de produto. Então, eu estou querendo dizer que você tem que pesquisar, você tem que estar em contato direto. Eu sou de Goiás, sou da cidade de Quirinópolis, Goiás, e eu já comprei, né, e compro de vez em quando, agora tem muito tempo que eu não faço esse tipo de compra. Em Tijucas, Santa Catarina, eu comprei porcelanato da Porto Belo de 1,80 por 60, até esse da minha mesa aqui, que eu acho que o preço dele de mercado está na casa de seus 180 reais, daí para lá, e eu paguei 30 reais no metro. Mas como que você fez isso? Cotação, pessoal. Eu sento aqui para almoçar, eu tô aqui com a minha marmitinha almoçando aqui, tô aqui no celular aqui, eu tô aqui no WhatsApp fazendo cotação, aonde que tá, ligo numa loja daqui, ligo na loja da cidade vizinha, na outra, e eu vou achando os porcelanatos que estão saindo de linha, o porcelanato que está em ponto de estoque, e a gente separa aquele dinheirinho ali para estar comprando um piso na hora que você precisa, eu vou ali e faço o meu estoque. Hoje eu tenho um bom estoque de porcelanatos para atender a minha porcelanataria. E eu estou sempre renovando. Aí que tipo de porcelanato que eu vou comprar? Para comprar para estocar, você tem que comprar porcelanatos que tenham boa saída. Então aí você tem que entender o que é que sai na sua região. O que está em alta hoje? Os calacatas tem a sua época, né? O Calacata cinza teve uma época que estava muito em alta. Aí depois entrou o Calacata Gold. Aí depois entrou o Capraia, né? Aqui na minha região não trabalha muito porcelanatos Eliane, Portinari, Porto Belo, né? Não tem muito isso aqui. Mas você vai trabalhar, você vai comprar o que está saindo. Se não é esse tipo de piso que sai, você vai comprar porcelanatos neutro. Branco, bege, cinza. São porcelanatos neutros, padrão, né, para você fazer suas peças aí para estar revendendo. Mas a maneira melhor de você comprar é sabendo fazer suas cotações aí.
Alba, boa noite, Jair. Quando a gente faz um lavatório para venda de pronta entrega, a gente coloca em qual lado? Alba, é o seguinte, quando eu faço um projeto de pronta entrega, você coloca a saia dos dois lados. Você não pode colocar só de um lado, não. Eu tenho esse projeto aí de cubas 60 por 45. Aonde que vai a saia? Direita e esquerda. Por quê? E centraliza o coxo. Porque se o cliente quiser uma cuba direita, ela serve. Se ele quiser uma esquerda, ela serve. Aí se o rodopia for esculpido, fecha os dois lados do rodopia também, tá? Você vai fazer dois rodopia, o grande do comprimento e um da largura. E aí sim você vai ter um projeto que serve para qualquer lado, tá? O Otacílio está perguntando ali, eu acho que é na parte onde eu coloquei quando eu vou fazer entrega, né? Você, por valor de gasolina e outros produtos, como que faz? Otacílio, você tem que conhecer os custos. É você que tem que conhecer seus custos. Quando eu vou colocar um custo na minha planilha de orçamento lá, vamos pôr ali, deixa eu exemplificar. É bom, a gente está na prática aqui, vamos fazer na prática lá. Vai, muda trem. Estou lá na minha planilha de orçamento. Aí eu vou entrar aqui na aba de despesas ou outros valores, por exemplo, aqui. Se eu vou cobrar o frete aqui, por exemplo, eu tenho que saber quanto que custa o frete, quanto que eu vou gastar de despesa. Essa semana eu montei um painel de TV e levei 2 mesas numa cidade vizinha minha aqui, a 120 quilômetros. Ela está a 120 quilômetros aqui. Então, o que eu faço? Primeira coisa, você tem que conhecer um pouquinho aqui, né? Se é 120 km de ida, mais 120 de volta, dá 240 km. Eu vou arredondar aqui para 250, que talvez eu ande lá dentro da cidade. Então eu vou rodar 250 km para levar esse projeto. Quantos quilômetros seu carro faz com litro de combustível? Quanto que está custando o combustível atualmente na sua cidade? E aí sim você já começa a saber quanto que você vai gastar de despesa de combustível. É assim que você faz. E aí você vem aqui, eu vou gastar R$300 de despesa. Beleza, joga os R$300 aqui e a planilha já fez as contas aqui sozinha, né? Mas sem as informações que você tem que passar para ela ali, ela não vai trabalhar sozinha. Você informa para ela tudo que você vai gastar, né? Serginho Porfiro, parabéns, Jair, pela iniciativa fantástica desse projeto. Você é um orgulho, um ímpar em nossa área nacional. Valeu, Serginho. Wagner Vicky, oi, manda um salve para Coromandel, meu esposo é seu fã, ele chama Wagner. Um abraço lá para nosso amigo Wagner lá de Coromandel. Um abraço. O Wellington Costa perguntou, boa noite, qual é o tipo de metalon redondo que usa nas bancadas? Qual é a espessura dele? Eu uso o metalon, o tubo de 1 polegada na chapa 14. O Alan Anderson, para vender bem o seu serviço, primeiro você vai ter que ter muito conhecimento, depois ferramentas, qualidades, tem preço, tem o bom profissional e tem meia boca e mão suína é foda, essa eu não conhecia não, mão suína. Jefferson Acosta, boa noite, as coisas estão acontecendo graças a Deus, amém. O Diales Santana, boa noite, Jair. Estou com um problema, meu amigo. Minhas saias de pia de porcelanato solta com o tempo. Não deixo poeira, limpo direito e solta com o tempo. O que faço? Cara, é igual falando, existem os fatores para fazer uma peça descolar, poeira, umidade. Se a peça estiver molhada, também vai descolar. Uma massa velha, uma massa ruim, né? Talvez uma massa ali que está precisando de colocar uma resina nela. Muitas das vezes, o pessoal, experiência por acompanhar os cursos que eu ministro. Você vai vendo o pessoal mexendo ali. Pela falta de prática, às vezes o pessoal vai catalisar uma massa e vai estar fazendo aquela colagem.
e no meio do processo de secagem da massa, como ela iniciou a secagem, a pessoa ainda não terminou de fazer a colagem e está movimentando a peça. E aí, o que acontece? Ela começa a secar e ela perde a liga, ela não está colando mais. Né? Isso acontece também. A massa começou a emborrachar e a pessoa ainda está tentando fixar essa peça. Então, o processo de fixação dessa peça tem que ser rápido. Né? Então, se você não tem muita prática, coloca menos catalisador para dar tempo de você fixar essa peça e ela colar, né? ela emborrachar quietinha sem a peça estar movimentando. Pode ser alguma coisa assim também. Tinha que dar uma olhada. Ó, o Eduardo Silva, estou começando agora, tenho dúvidas em precificação, estou demorando muito para montar o orçamento de projeto. Eduardo, então te aconselho você voltar essa live daqui a pouco no começo, né? A gente tem uma aula de precificação aqui no começo da live. Então assim que fechar, assiste a live de novo, que eu tenho certeza que ela vai te ajudar a melhorar suas precificações. Se possível, compra a nossa planilha aí também, já para estar te ajudando. Estou lendo os comentários aqui, pessoal, para ver se tem alguma pergunta bacana para a gente responder. Ixi, a rolagem desceu pra caramba aqui, eu devo ter pulado um monte de coisa. Ó, BG Porcelanataria. Jair, boa noite. Vi você fazendo acabamento com rejunto epóxi no bojo inox. Você indica? Qual a sua opinião? Ó, ficou bom, ficou muito bom. Eu até quero fazer um teste com o rejunto epóxi na meia esquadria, né? Só não sobrou esse tempo ainda. Eu comecei alguns trabalhos até de instalação de pisos, coisa que eu não estava fazendo. Então tá faltando tempo. Só para vocês entenderem o que é a vida de quem produz conteúdo para a internet. Não é fácil, não. Hoje eu fiz até uma brincadeira postando um vídeo no canal. Eu estou fazendo instalação de piso. Eu levanto hoje na faixa de 5, 5 e pouquinho da manhã todo dia. Tem meus cachorros para alimentar, tem minhas coisas, tem minha loja para abrir. E aí a gente vai para a obra fazer instalação. Eu chego aqui na faixa de 5 e meia da tarde. A gente fecha a loja, eu sento na frente desse computador, vou editar vídeo, e eu vou acabar de editar vídeo quase 7, 8 horas da noite. Todo dia, todo dia. Então não é fácil, às vezes não sobra muito tempo para a gente fazer tudo que a gente quer fazer, não. Até semana passada, praticamente eu mal fiz live. Ó, Cleusa Samaniego, esses porcelanatos que você compra barato vem com muitos defeitos, risco, o que você faz? Usa as partes riscadas também? Não, Cleusa. Porcelanato com risco, não. Eu não compro esse tipo de porcelanato. Quando eu falo defeito, eu estou fazendo quebradinhos nos cantos. Às vezes o cara desceu o pallet ali, bateu um cantinho, quebradinhos de canto. Isso é defeito que eu estou falando. Ninguém vai comprar porcelanato com quebradinho de canto para fazer instalação. Porcelanato com risco eu não compro, não, tá? Aí não serve pra gente. Não, beleza então, pessoal. Ó, você já está quase 1 hora e meia de live, né? Eu acho que a live foi bacana, eu acho que deu para esclarecer muitas dúvidas do pessoal aí que acompanhou a nossa aula de precificação, né? Espero que tenha ajudado. Quem tiver interesse em adquirir nossa planilha de precificação e orçamento, chama no WhatsApp aqui, pode chamar lá, que assim que possível, talvez hoje não, mas amanhã a Sibeli já está entrando em contato.
Dia 20, a gente vai estar, dia 20, 21 e 22, a gente vai estar em São Caetano do Sul, ministrando curso. Tem vaga ainda, quem tiver interesse pode participar, vão ser 3 dias, sexta, sábado e domingo, em São Caetano do Sul. Você quer saber mais informações sobre valores, o que vai ter, o que pode fazer, eu acho que está incluso a alimentação e o alojamento, chama no WhatsApp. Na semana seguinte, a gente vai estar em Ribeirão Preto. Eu acho que vai ser terça, quarta, quinta e sexta, são 4 dias. E eu vou abrir vaga também para um curso rápido de fim de semana, sábado e domingo. Ribeirão Preto na semana seguinte. Então, agosto agora a gente vai estar no estado de São Paulo dando curso de porcelanataria, cubas e nichos. Você que tem interesse de fazer, quer saber mais informações? O WhatsApp está aqui em cima. É só chamar no WhatsApp aqui, pedir informações desses cursos. Garante a sua vaga, participa dos nossos grupos, que vai ser super bacana, tá beleza? São Paulo, agosto agora, finalzinho do dia 20 para frente de agosto, a gente tá em São Paulo ministrando cursos, tá beleza? Então, se não é inscrito nesse canal, se inscreva, finca o dedão nesse like aí, ativa as notificações, se não deu like aí, dá o like aí para ajudar, que essa aula foi muito top, beleza? Abraço para vocês e até a próxima aula.